Boa tarde, meu nome é Flávia Lima, eu sou jornalista e sou voluntária da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, a ABRAF. A minha fala de hoje, então, com a nossa comunicação, vai ser sobre comunicação e engajamento com pacientes nas redes sociais da ABRAF. Eu acho que, enfim, a gente começa num contexto inicial de falar um pouco do momento que a gente está vivendo, né, assim, para falar das estratégias de comunicação que a associação e que a gente tem com os pacientes nesse ano de 2020, ele perpassa a pandemia do novo coronavírus, né. Então, no início de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia. Pacientes com doenças respiratórias, eles foram considerados como grupo de risco, né, para a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. No Brasil, especificamente, onde a gente atua, o primeiro caso foi confirmado dia 26 de fevereiro, e aí, no início, logo depois do primeiro caso, a gente já começou a sentir, a receber mais demandas dos nossos pacientes, né, assim, com perguntas, com dúvidas, assim como o mundo inteiro estava procurando responder, né, as perguntas sobre o novo coronavírus, os pacientes também nos procuravam para procurar saber se eles eram um grupo de risco, quais eram os riscos. Então, no dia 13 de março, logo no início ainda da pandemia aqui no Brasil, a gente convidou a doutora Flávia Navarro, que ela é uma cardiologista da Santa Casa de São Paulo e é membro do comitê científico da ABRAF, para ela gravar um vídeo para as redes sociais da ABRAF sobre respondendo um pouco do que é o novo coronavírus, até aquele momento, o que se sabia sobre as formas de transmissão, ensinando dicas de higiene das mãos, ela falou também de higiene de objetos como celular, respondendo dúvidas sobre o atendimento presencial nos hospitais, porque muita gente já começava, é para ir para o hospital, vai ter consulta. Então, foi um primeiro ali, uma busca de tentar levar algumas respostas para as pessoas, e aí a gente postou essas coisas, esse vídeo nas redes sociais e também enviou por WhatsApp, né, na nossa lista de transmissão, para os pacientes receberem esse material. E aí, falando um pouquinho mais desse cenário, né, da pandemia, o que causou, né, assim, causou uma suspensão de atividades presenciais da BRAF, que já estavam organizadas, né, então a gente tem 9 grupos de apoio no Brasil, a sede da BRAF é em São Paulo, mas a gente conta com 9 grupos de apoio ao redor do país, e esses grupos de apoio, eles promovem encontros presenciais de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, e esses encontros, eles foram todos suspensos. Os eventos programados para 2020, né, enfim, que a gente já tinha programado, passaram todos a ser realizados e planejados no mundo virtual. As corridas do Team Fenômeno Hope Brasil, que é um grupo de corrida que a gente corre com os pacientes e pelos pacientes, eles aconteciam onde há grupos de apoio, então eram momentos em que a gente tinha ali um engajamento, um envolvimento com o nosso público. Essas corridas também foram canceladas em decorrência da pandemia. E aí, nesse cenário também de cancelamentos, de suspensões, era um cenário de muitas dúvidas, né, incertezas. Também em março, a gente postou nas nossas redes sociais Toda segunda-feira a gente posta uma pergunta da semana. E a gente faz essa pergunta e recebe algumas respostas dos pacientes. Enfim, a gente pode interagir, né, com esses pacientes. E no dia 26 de março, a gente perguntou qual tema vocês gostariam que fizéssemos uma live aqui. E aí surgiu como direitos dos pacientes, descobertas na medicina sobre como tratar o Covid-19, fato ou fake, a gente começava já a receber muitas dúvidas das pessoas de isso é verdade, isso é fake news, o que era verdade, o que não era. E é necessário sair de máscara para nos protegermos? A gente começou a receber também muitas dúvidas sobre o uso de máscara. E aí, logo depois, na primeira semana depois disso, a gente realizou no início de abril, então, 3 lives na página da ABRAF no Instagram, que eram tentativas de responder a essas perguntas que nos chegaram a partir da pergunta da semana realizada no dia 26 de março. Então, a gente fez as 3 lives, uma no dia 1 de abril, dia 1º, uma no dia 3 e uma no dia 7 de abril.
né? Uma foi sobre a cloroquina e a Covid-19, com a Tatiane Ribeiro. A Tatiane Ribeiro, ela é farmacêutica e ela é mestranda em saúde coletiva. Uma sobre fake news, com a jornalista Érica Morim. Ela estuda desinformação, estuda fake news, então a gente chamou ela para falar um pouquinho de quais dicas, se as pessoas recebem, por exemplo, uma informação, como elas podem checar se essa informação é correta, ou ela é uma mentira, ou ela é uma notícia falsa, né, de que cuidados as pessoas têm, até porque vai chegando tanta informação que as pessoas vão ficando com muito medo, né, assim, a gente sabe esse poder da desinformação, né, que causa medo, que as pessoas acabam compartilhando nessa sensação, nesse afeto e vai compartilhando essa sensação de medo e desinformação. E uma outra live sobre direito dos pacientes, porque a gente começou a sentir também, depois a gente eu até vi pesquisas, uma pesquisa no pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está estudando o impacto da pandemia do coronavírus na vida das pessoas com doenças raras, o acesso, a falta de medicamento, a problema de desabastecimento, cancelamento de consultas, isso também afetou. Então, a gente viu que muita gente estava ficando sem medicamento e eles tinham muitas dúvidas, né, sobre como buscar os seus direitos. No Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, é o SUS, e os pacientes recebem os medicamentos, né, pelo Estado. Então, quando tinha essa falta de medicamento, eles ficaram não podiam sair de casa, né, então não tinham onde buscar ajuda. Às vezes, a Defensoria Pública começou a funcionar apenas com teleatendimento, então tinha todo esse que é um contexto também de perda de direitos, que eles foram muito atingidos, então a gente fez também essa live. E aí, também em abril, nós fizemos uma pesquisa online para a gente entender como a pandemia impactava a vida dos pacientes. Responderam esse questionário online 298 pessoas, e aí alguns dados que mais nos chamaram a atenção. 36% dos pacientes de hipertensão pulmonar sentiam medo de morrer de Covid. 40% dos pacientes de hipertensão pulmonar acreditavam que não seriam escolhidos para receber o respirador se houvesse a falta do equipamento. As notícias de falta de respirador, de falta da UTI, estavam o tempo inteiro na mídia e isso assustava todo mundo, né? Era uma realidade, mas assustava. 71% dos pacientes com DPOC afirmavam que somente iriam ao pronto-socorro se percebesse que estava em uma situação muito grave. 64% dos pacientes com insuficiência cardíaca tinham medo de sair de casa por causa do Covid. E 53% dos pacientes com insuficiência cardíaca tinham medo de morrer em decorrência da Covid. Então, era também esse cenário de muita apreensão, né, por parte dos pacientes, assim. E aí, logo depois dessa pesquisa, assim, foi tudo muito junto, no mês de abril, a gente sentiu a necessidade de acolher esse paciente, né, e de forma remota, e levar um pouquinho também de distração, né, assim, para tentar amenizar esse sentimento de desamparo, de medo, de angústia. E aí, durante todo o mês de abril, a gente fez um calendário de atividades online gratuitas nas redes sociais. A gente chamou de oficinas de quarentena. Então, por exemplo, na segunda-feira, tinha aula de origami, na terça era aula de canto, na quarta, aula de yoga, na quinta, exercícios físicos para iniciantes, e na sexta, uma aula de balé. As oficinas eram realizadas em dias de semana, horários fixos, para os pacientes poderem se organizar. Os temas das oficinas, né, assim, a gente pensou no aspecto físico, para os pacientes não perderem a capacidade respiratória, como aulas de canto, yoga, o aspecto emocional, né, origami ali, para tentar desacelerar um pouco os pensamentos e o medo, e tentar melhorar essa concentração. E todas as professoras eram voluntárias, as aulas eram realizadas pelo Zoom, para que as professoras pudessem acompanhar os pacientes, né, e ver o que eles estavam fazendo para corrigir, para ajudar. Uma das professoras, por exemplo, foi a Liege Galtério. A Liege, ela teve hipertensão pulmonar, ela fez um transplante de pulmão, e hoje ela é bailarina e ela é bicampeã mundial nos 100 metros transplantados. Ela é uma grande parceira da Abraf. Então, a Liege, assim como as outras 4 professoras, elas conheciam a realidade dos pacientes
Então, eram aulas simples para respeitar os limites respiratórios dos pacientes. Então, era uma forma também de estar presente, né, assim, da gente estar junto ali, todos os dias, segunda no horário, terça naquele outro horário, e foi isso durante todo o mês de abril. Foram 4 semanas de oficinas de quarentena. E a gente teve muitos feedbacks positivos dessas oficinas. Então, recebia, por exemplo, maravilhosa aula de yoga, que deu uma levantada na autoestima, isso a gente ficou muito feliz com esse tipo de retorno, né? Porque eu acho que também a gente fazia com que os pacientes não se sentissem sozinhos, era uma forma ali da gente estar junto deles, de forma remota, pelas redes sociais, já que os encontros estavam cancelados, né? Desculpa, gente. Já que os encontros presenciais estavam cancelados e sem data para ocorrerem. E aí, junto com as oficinas de quarentena, a gente notou um aumento da demanda e do engajamento com os pacientes. Então, contando todas as redes sociais, mais os canais de atendimento. Então, a partir desse mês de abril, depois das oficinas de quarentena, a gente notou um aumento da demanda e do engajamento com os pacientes nas redes sociais. Contando, por exemplo, as redes sociais, né, Instagram, Facebook, mais os canais de atendimento, telefone, e-mail, WhatsApp, a gente saltou de uma média de 20 para 90 atendimentos mensais. E ocorreu principalmente a partir do momento que a gente passou a usar com mais frequência as redes de transmissão do WhatsApp para divulgar as oficinas de quarentena. Então, em abril, a gente considera como se fosse um marco que a gente passou a usar o WhatsApp como um espaço para criação de conteúdo especializado também. E o que significou esse aumento expressivo de engajamento e de atendimento. O que a gente também observou é que essa mensagem com um tom mais pessoal, na lista de transmissão, conversando e mandando para cada paciente, para cada um receber, não apenas os grupos, mas também individualmente, né? Mesmo que seja para anunciar um evento, ele fez com que as pessoas passassem a dialogar mais com a Abraf, em busca de outras demandas. Então, você envia um material com a divulgação de uma oficina, e aí, logo depois, no outro dia, eles respondiam com outras dúvidas. Então, fez com que esse diálogo e esse engajamento, essa interação crescesse muito. E aí, enfim, demandas mais frequentes, pedidos de confecção de carteiras de identificação da Abraf. A gente tem umas carteirinhas para os pacientes, eles podem levar para uma fila de banco ou no ônibus, que identifica a doença que eles têm, onde eles fazem tratamento, o nome de médico, o nome de algum familiar para caso de emergência, que é um pedido há muito tempo desses pacientes por essas carteirinhas. Informação sobre irregularidades no fornecimento de remédios, pedidos e doações de remédios e equipamentos, perguntas sobre eventos da Abraf e dos grupos de apoio. Então, esse aumento foi muito perceptível pela gente, a partir das oficinas de quarentena, principalmente. E aí, o aumento dos engajamentos sociais, a gente fez uma outra pergunta da semana, no dia 4 de maio. Qual o seu maior medo em relação ao coronavírus? E aí, ficar em hospital isolada, pegar e não sobreviver, não ter atendimento, maior medo é deixar morrer todos que eu amo. Então, o medo ali do coronavírus ainda continuava muito forte, a gente estava percebendo isso pelo que chegava para a gente pelas redes sociais com os pacientes, assim, dessa troca, né? Só esse post teve 41 respostas no Facebook, 8 no Instagram. Então, quando a gente falava alguma coisa de coronavírus, você via que eles estavam ainda muito assustados. E aí, a gente, percebendo também algumas dúvidas, até aquela pergunta da semana do dia 26, falava do uso de máscara, e a gente começou a receber de alguns pacientes vídeos e posts que falavam que o uso de máscara não era bom, que era desnecessário, podia fazer mal, se isso era verdade, se não era, o que era, né? O que eles tinham que fazer? Eles eram para usar máscara ou não era para usar máscara? Então, a gente recorreu a outra médica, a doutora Marina, que também
ela é pneumologista e ela é também membro do nosso comitê científico para falar sobre o assunto. E aí a gente compartilhou esse vídeo também pelo WhatsApp, nas redes sociais da Abraf, no dia 15 de junho, e a doutora Marina explicou, né, por que o uso da máscara de proteção é fundamental no período da pandemia. Também deu dicas de como manusear, usar, lavar essas máscaras, né. Então, era uma forma também da gente levar informação, né, a gente precisa levar a informação correta para essas pessoas. E aí, do presencial ao virtual. A partir disso, também, por conta da pandemia e sem ter uma perspectiva de volta ao presencial, né, com nossos grupos de apoio, a gente realizou 2 grupos de apoio virtuais. E aí foi uma experiência muito interessante, porque era uma forma da gente manter próximo dos pacientes, né, enquanto esses presenciais não poderiam ser retornados. E os grupos de apoio, por exemplo, eu estou em Brasília, então a gente faz o grupo de apoio com os pacientes de Brasília. O pessoal de São Paulo faz o grupo de apoio com os pacientes de São Paulo. Na Bahia, em Recife, ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, quando a gente fez o grupo de apoio virtual, a gente reuniu outros líderes e tentou cada um dos líderes se engajar nos grupos de WhatsApp dos seus grupos, né, assim, de cada região. Então, foi muito bacana, porque você via gente de todos os lugares e até de pessoas que estão em cidades menores, que não tem grupo de apoio e que não tem uma rede ali de apoio, né, de contato no presencial, mas tem essa rede de apoio no virtual, né, nas redes sociais. E aí, no dia 20 de agosto, a gente fez primeiro encontro virtual de como fazer valer o nosso direito à saúde, também com a advogada Cláudia Nakano. Era também uma demanda que continuava, os pacientes pediam ajuda de como é que eu faço, eu estou sem medicamento, ou tinha, enfim, outras demandas de saúde que não estavam conseguindo ser atendidas, né, se esses pacientes estavam se sentindo desassistidos. Então, era uma forma da gente estar junto deles e mostrar que eles não estavam sozinhos, que eles não estão desassistidos. E aí participou desse grupo, né, desse encontro virtual. A Paula Menezes é presidente da Abraf, e aí ela chamou alguns líderes de grupos de apoio, e aí cada líder recolheu junto aos seus grupos dúvidas desses pacientes, e a gente fez esse encontro. E esse encontro era transmitido no Facebook e no YouTube. Então, além das dúvidas já levantadas por cada líder, tinha também as dúvidas dos pacientes que estavam assistindo, pacientes e familiares, né, que estavam assistindo nas redes sociais da ABRAF. Então, foi uma interação muito grande. E aí, um mês depois, no dia 20 de setembro, a gente fez o outro encontro com o tema "Você se sente ansioso em meio a tanta turbulência?" Porque, enfim, né, desde março a gente estava já percebendo e captando, enfim, pela pesquisa, pelas redes sociais, que os pacientes estavam com muito medo, né, assim, estavam com uma ansiedade muito grande em meio a essa turbulência da pandemia. E aí, nesse, a gente convidou a psicóloga, que é uma psicóloga Adelaide Graezes. Ela é de Santa Catarina e ela já participou de alguns encontros presenciais com o grupo de apoio de Santa Catarina. Então, ela já conhece o grupo de apoio, ela já conhece os pacientes, ela conhece o nosso público e sabe, assim, entende já as questões de saúde deles. E aí, junto com a psicóloga, a gente convidou pacientes e familiares também que entraram para contar um pouquinho. E aí ela mediou essa conversa, os pacientes contavam um pouquinho o que estavam sentindo, se estavam com medo, o que estavam fazendo, quais eram os medos, as angústias, os sonhos, enfim, nesse momento. E junto a isso teve a participação, que foi uma participação muito forte na época, porque acho que quando o outro paciente vê, né, o outro paciente contar a sua experiência, a sua história de vida, ele se identifica. Então, teve uma interação muito importante nesses encontros virtuais. E aí um pouquinho, né, aqui tem 2 fotos, um dos encontros, essa primeira foto é do encontro sobre ansiedade, e a foto de baixo com os líderes do grupo de apoio, a Paula, uma foto do encontro sobre direitos da saúde. Então, do presencial ao virtual ainda, né, a possibilidade de pessoas de todo o país participaram desses encontros virtuais, enviarem dúvidas e conhecerem outros pacientes, né, conhecerem outras histórias.
fortalecimento do vínculo da associação com os pacientes, que não se sentem sozinhos nesse momento difícil, e o aumento do engajamento com a comunidade Abraf, a partir da participação de pacientes e familiares que enviavam comentários, faziam perguntas, compartilhavam suas histórias de vida. Então, as histórias, os comentários, a gente jogava para a tela para que eles se vissem ali também. O Festival Raridades ocorreu do dia 1º ao 25 de novembro, foi organizado pela Abraf, então tinha arte, música, filmes e debates gratuitos. Inicialmente o festival foi pensado para ser presencial, ia ser em São Paulo esse festival, mas por conta da pandemia ele acabou sendo virtual, né, todo de forma online. E aí teve raridades, eu vou destacar aqui porque um da programação, né, do festival, que é o Raridades Música. E a gente teve duas apresentações musicais, uma delas com a Laura França, que ela é uma cantora, ela vive com hipertensão pulmonar desde 2012, e a apresentação dela foi muito bonita, porque acho que teve muito nítido esse sentimento de entretenimento, de identificação, né, das pessoas que estavam ali assistindo, teve um retorno muito positivo, né, a gente colocou, tem essa foto aqui que ela estava emocionada, umas pessoas que estavam assistindo, porque a gente viu muito isso, assim, de, putz, ela está cantando, ela teve uma identificação muito bonita, e foram 84 visualizações no YouTube, 59 comentários no Facebook, isso no momento da apresentação, né? Então, o Festival Raridades, ele pôde ser um pouquinho nisso. Como ele era ser presencial, mas por conta da pandemia ele virou virtual, e a apresentação a gente era ao vivo e a gente colocava nas redes sociais, né, da Abraf, a gente viu esse retorno. Do presencial ao virtual ainda, falando um pouquinho, mas já para finalizando, no Encontro Nacional da Abraf, na última semana de novembro, também era para ter sido feito presencial em São Paulo, e aí este ano foi todo de forma virtual, então foi uma semana inteira de programação. A transmissão do evento foi via as redes sociais da Abraf, principalmente YouTube e Facebook, né, possibilidades de interação e diálogo com pacientes e familiares de todo o país. E aí eu acho que é eu vou dizer, um legado, né, desse virtual, né, esse conhecimento construído em conjunto também, né, sim, porque você tem o palestrante falando, mas ele está respondendo ali as dúvidas, então as pessoas estão participando, e a gente acredita nessa apropriação da informação da saúde para engajamento comunitário, né, então, dos pacientes se apropriarem daquilo, para eles poderem também construir suas narrativas e produzir conteúdo nas suas próprias redes sociais, né, e engajarem, né, assim, com a comunidade, engajarem com a Abraf, estar junto, né, assim, a Abraf, a gente não é o mensageiro, né, assim, a gente não vai dar informação e pronto, a gente constrói a informação junto com eles, né. Eu acho que é isso, essa foto é de um encontro presencial do ano passado, então, que esse ano não teve, a gente fica também na saudade, né, do presencial, mas o virtual, ele, acho que fortaleceu um pouquinho esse engajamento e essa interação, né, com os pacientes, assim, as redes sociais, a gente pode ter esse lado positivo, né, da gente estar junto do paciente, estar junto do familiar, construir isso junto, né, construir um conhecimento, construir um engajamento conjunto. Eu acho que a gente tem que pensar nas redes sociais como um espaço de produção de conteúdo, de engajamento, um espaço de diálogo, espaço de compartilhamento, e é isso, de engajamento comunitário. Acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade, estou aí disponível para a gente conversar e dialogar mais.